Meus amados são a todos, com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, livro do profeta Ezequiel, capítulo 7. Profeta Ezequiel, capítulo 7. Amém. Diz assim: depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: e tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: vem o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira, e te julgarei conforme os teus caminhos, e trarei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, e nem terei piedade de ti, mas porei sobre ti os teus caminhos, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu sou o Senhor. Assim diz o Senhor Jeová: um mal, eis que um só mal vem. Vem o fim vem, despertou-se contra ti, eis que vem. Vem a tua sentença, ó habitante da terra. Vem o tempo, chegado o dia da turbação e não da alegria sobre os montes. Agora depressa derramarei o meu furor sobre ti, e cumprirei a minha ira contra ti, e te julgarei conforme os teus caminhos, e porei sobre ti todas as tuas abominações, e não te poupará o meu olho, e nem terei piedade conforme os teus caminhos. Assim carregarei sobre ti, e as tuas abominações estarão no meio de ti, e sabereis que eu, Senhor, castigo. Eis aqui o dia, eis que vem da tua ruína, já floresceu a vara, reverdeceu a soberba, a violência se levantou em vara de impiedade, nada restará deles, nem da sua multidão, nem do seu arruído, e nem haverá lamentação por eles. Veio o tempo, é chegado o dia, o que compra não se alegra, e o que vende não se entristeça, porque a ira ardente está sobre toda a multidão deles, porque o que vende não tornará a possuir o que vendeu, ainda que esteja entre os viventes, porque a visão não tornará para trás sobre toda a sua multidão, nem ninguém fortalecerá a sua vida com a sua iniquidade. Diga assim: vem o fim. Podeis assentar. Meus irmãos, nós tivemos, devido à festividade, não tivemos escola dominical domingo. Nós já estamos com duas escolas dominical e nós estamos ministrando ela na terça-feira. Terça-feira passada eu falei em Ezequiel como atalaia. E falei aqui que o atalaia, ele precisa ter visão do céu, é isso? Atalaia sem visão do céu de Deus, ele não tem a informação correta, não é? Eu disse que o atalaia, ele precisa ouvir a palavra de Deus, porque a função do atalaia é anunciar, é avisar, né? Então, o atalaia que avisar o pecador que Jesus está voltando, ele precisa ter a palavra, né? Ele precisa cumprir a palavra. O atalaia, ele precisa vigiar, porque a função dele também é vigiar. Tudo está acontecendo, ele está observando. Muitas vezes ficava sobre a torre, observando todo o movimento que se aproximava, ele tinha que avisar. O atalaia, a função dele é avisar. E o atalaia, ele, além de ele vigiar,
ele precisa comer a palavra, ele precisa ter a visão do céu, muito mais. A visão que vive, pregar o que vive. Não adianta eu pregar coisa que eu não vivo, que aí eu estou sendo hipócrita, na verdade. Dizer uma coisa e eu viver outra. Então, lá, se ele vai falar de Jesus, ele precisa estar envolvido com Jesus, ele precisa conhecer o Senhor, e alguém vê que ele tem Jesus na vida, verdade? E aqui a segunda, estudando o capítulo 3, e aqui o capítulo 7, está envolvido no capítulo 5 e 6, quando ele fala do fim, vem o fim. Quando se fala em vem o fim, nós entendemos também que é o término de um ciclo. Em toda a história, muitos reis, várias nações se passaram, né? Chegou o fim do ciclo, chegou o fim do tempo. Nós sabemos que o profeta, aliás, o sábio Salomão, ele nos recomendou no capítulo 7 de Eclesiastes, que ele diz que o fim ele é melhor que o começo. Eclesiastes 7:8, e diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É melhor o fim do que o princípio. O bom não é como nós começamos, o bom é como nós terminamos. Como começamos a nossa vida, porque vai chegar o momento do fim, vai chegar um dia, e esse fim, ele depende de como ele está, porque pode ser um fim bom, mas pode ser um fim mau, como era para Israel. Determinado para Israel, o fim não era bom, o fim era mau. Então isso depende de como nós terminamos, como vai ser o nosso fim. E a ver, a pessoa começa bem e termina mal. Observe que uma criança, ela começa a caminhar, estou brincando, né? Levanta, cai, mas ela equilibra. Assim tem que ser a nossa vida. Ela precisa ter equilíbrio. E aqui o anúncio do profeta Ezequiel, o anúncio do juízo divino, aqui nós também não começou no capítulo 7, mas dentro do capítulo 5, se você ler, ele vai falando sobre isso. Ezequiel começa com a cidade de Jerusalém, no capítulo 5, e muda-se para o centro, mas especificamente Judá. Judá é o foco de que o profeta está falando. E aí ele vai a extensão até as montanhas, que está no capítulo 6, e se estende para toda a terra de Israel. Jerusalém, e em seguida alcança todos os montes e vales de Israel, concluindo com o julgamento universal. Ezequiel anuncia que está chegando a hora do acerto de conta de Judá em Jerusalém com Deus Javé. Está chegando o momento da prestação de conta. Já desse eu ministrei aqui, eu nem sabia que o escritor ia escrever sobre Ezequiel. Eu falei que a conta chega, não é isso? Então aqui chegou o tempo da prestação de conta. O tempo estava próximo, considerando a data do seu chamado para o ministério do profeta Ezequiel, que disse no 5º ano do cativeiro do rei Joaquim. Joaquim foi levado para a Babilônia quando foi deposto do trono de Jerusalém e substituído por Zedequias. Você pode conferir isso lá em 2º livro de Crônica, capítulo 36, versículo 9 e 10, fala sobre isso. Era o ano 598 a.C. Aproximadamente 5 anos depois, esse oráculo Deus divino que veio foi entregue ao profeta. O que ocorreu há cerca de 7 anos
antes do cumprimento dessa profecia. Agora vamos voltar lá no livro de 2 Reis, capítulo 25. Capítulo 25, versículo 1 diz assim: sucedeu que, no 9º ano do reinado de Zedequias, no mês 10º, aos 10 do mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela, e levantaram contra ela tranqueiras em redor, e a cidade foi sitiada até o 10º ano do rei Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada da fome, nem havia pão para o povo da terra, então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho da porta que está entre os dois muros, junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade em redor, e o rei se foi pelo caminho da campina. Então chegou o dia que o rei teve acesso ao povo que estava sitiado. O povo estava ali, mas chegou o momento que ele foram invadidos. Ezequiel, ele introduz a mensagem usando uma forma tradicional dos profetas do Antigo Testamento. Diz: a palavra do Senhor veio a mim. Irmão, toda mensagem é necessária da Bíblia que ela venha de Deus. Quando Deus nos dá a mensagem para nós entregarmos, muitas das vezes queremos até pregar aquilo que nós queremos, mas nós temos que ter um cuidado de saber se é aquilo que Deus quer que nós falamos. A mensagem precisa vir da parte de Deus. O profeta esperava, ele não falava dele mesmo, ele esperava vir a mensagem da parte do Senhor, e em seguida usava a forma de autoridade, que era a forma de autoridade espiritual, quando assim diz o Senhor. Profecia, mas que alguém vai entregar. Eis que eu te digo. Quando você vê alguém dizer assim diz o Senhor, é diferente. Você sente, você conhece que é o Senhor que está falando. E quando alguém diz assim diz o Senhor, ele vai entregar o que Deus mandou. Ele não vai acrescentar nada. Eu fico calado com o resto do culto, tanta profecia. Parece que cada um recebe. Não tem profecia maior do que a palavra do Senhor. Essa aqui é a verdadeira profecia. Mas nós estamos vendo aqui que a pessoa não está se contentando com a palavra. A palavra não é o suficiente para alimentar ele. Ele não, se eu ouvir alguém falar comigo, o culto não foi bom. Então não prestou atenção na ministração da palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. O discurso aqui, ou a mensagem, ela tem endereço certo. Primeiro, a respeito da terra de Israel, para dizer que chegou o fim. A mensagem que Deus deu para o profeta era de chegou o fim. Literalmente, o fim vem. E a palavra fim, aqui, ela significa fim, destruição, ruína, morte, condenação, ou com o artigo definido do fim, trata-se de aqui como substantivo, em contexto também de julgamento. Vamos voltar no livro de Gênesis, capítulo 6, e o versículo 3. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que o desfarei com a terra. Isso aqui, o fim chegou daquela geração antediluviana.
Sabemos que escapou Noé, sua família, 8 pessoas, mas o fim veio, e veio literalmente naquele dia. O profeta Amós, capítulo 5 do profeta Amós, e o versículo 18 diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Trevas será e não luz, como se um homem fugisse de diante do leão, se encontrasse com luz, ou como se entrando em uma casa, a sua mãe encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia do Senhor treva e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? Aqui o profeta, ele já tinha anunciado para a nação de Israel, a nação do norte, aí no capítulo 8 de Amós, versículo 2, e disse: que vês, Amós? E eu disse: um cesto de fruto do verão. Então o Senhor me disse: chegou o fim sobre o meu povo Israel, daqui por diante nunca mais passarei por ele. Sempre a última colheita, verão, aquela fruta, e disse assim: agora chegou, não vai ter mais. Assim tinha chegado o fim para a nação de Israel. E esse aqui aparece várias vezes nesse texto, a evidência também da intensidade do julgamento do Senhor contra Israel. Cerca de 150 anos antes, na vida aqui que o profeta Amós tinha falado isso, foi 150 anos antes do que o profeta Ezequiel estava falando para a nação de Judá, que é o versículo 8, o capítulo 8, versículo 2. Tinha sido 150 anos, e usou a mesma construção que o hebraico aqui, que é o fim, veio o fim, e anunciou o fim veio do norte. Chegou o fim daquele povo, e quando Ezequiel, Amós escreveu, o povo estava como assim, uma zombaria, não estava acreditando que viria um fim para eles. Eles não acreditavam que os profetas anunciaram. Essa mensagem de Amós, ela se cumpriu com a queda de Samaria em 722 a.C. Não deram crédito, não se arrependeram do que o profeta Amós havia falado, não se arrependeram, e aconteceu o cativeiro. Segundo o livro de Reis 17, segundo o livro de Reis 17, 23, até que o Senhor tirou Israel de diante da sua presença. Olha o que esse povo tinha feito, que como se Deus, eu não quero ver para esse povo, tirou de diante da presença, como falaram pelo ministério de todos os seus servos, os profetas. Assim foi Israel transportado da sua terra à Assíria, onde permanece até o dia de hoje. Pastor, como assim? O povo que foi para o cativeiro da Assíria, eles não retornaram. Como é que eles estão retornando? Em 1948, quando foi criado o país de Israel, que teve a assinatura do chanceler brasileiro Oswaldo Aranha, que ele assinou decretando o país de Israel, foi que eles começaram a migrar para lá. E até hoje, em todo lugar, tem judeus espalhados, de daquelas 10 tribos, e eles estão voltando aos poucos. É por isso que a Bíblia, ela manda nós olharmos para Israel, porque é o relógio de Deus. O povo está voltando. Isso para nos entender
que aproxima da vinda do Senhor Jesus. Então eles começaram a voltar, mas foram para o cativeiro. Agora que eles estão voltando, 126 anos, aproximadamente 130 anos, foi a vez agora da nação de Judá. Tinha as 10 tribos, tinha entrado pelo paganismo, tinham bezerro de ouro, sacrificado, e agora foram para o cativeiro. A nação de Judá esperou mais 120 e poucos anos, agora estava na mesma situação. O profeta Ezequiel bradando que a prestação de conta viria e que eles iam para o cativeiro. A palavra profética anunciada por Ezequiel sobre a queda já ocorrida em 587 e 586 a.C. Começou em 605 a.C. e chegou agora a 586, quando foi levado à última leva. Ezequiel mostra que Jerusalém está no mesmo caminho, que foi a nação do norte. A mensagem profética aqui aponta para a destruição, e é um fato. Ela é real e está próxima. A mensagem dele agora não é algo fictício, não, é real, vai acontecer. A profecia deixa claro que o juízo não é apenas para Israel e nem somente para uma única época, mas tem alcance universal, porque ele falou dos 4 cantos da terra: norte, sul, leste, oeste. Essa expressão ela aparece aqui na Bíblia, referindo toda a terra. Olha o que diz o profeta Isaías, capítulo 11 de Isaías, e o versículo 12: e levantará um perdão entre as nações, e ajuntará os desterrados de Israel e os dispersos de Judá, congregará desde os 4 confins da terra. Ou seja, lá aconteceu o ajuntamento. Apocalipse, que nós estamos estudando, e estamos com um dia que nós não estudamos, mas vamos ver o que diz no capítulo 7 de Apocalipse. Semana que vem nós retornamos. Capítulo 7, versículo 1: e depois dessas coisas vi 4 anjos que estavam sobre os 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra a árvore alguma. Então vai chegar, ele é a nível universal. O fim é: a mensagem profética foi escrita em forma poética, né? Isso serve para chamar a atenção que todo aquele que lesse essa palavra. O profeta, se você for ver lá no capítulo 5, capítulo 6, ele usa inúmeras metáforas para comparar, dizer, a vinda do Senhor. Aqui vemos os objetivos desse juízo. Primeiro, era a erradicação da idolatria, a causa das abominações que havia no templo. Nós lemos aqui no versículo 3, o 4, 8, 9, falando a razão porque era a vinda do Senhor. Capítulo 7, versículo 3, 4 e 8, nós lemos aqui na leitura, falando o porquê da juízo do Senhor. Visto que a casa de Israel, ela recusou esse remédio pelo arrependimento. Não houve arrependimento. Segundo o livro de Crônicas 36 e o versículo 16: porém zombaram de quê? Dos mensageiros de Deus, e desprezaram as suas palavras, e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu
povo que mais nenhum remédio, não tinha mais remédio para a nação de Judá. Tem pessoas que Deus fala com ele, usa alguém para transmitir a palavra e ele não dá no crédito. Chega um momento que não tem mais jeito. Chega um momento que não dá tempo do arrependimento. Aqui em Israel, porque não houve arrependimento. Então, se não tem arrependimento, não tem remédio. O remédio do perdão só mediante arrependimento. E eles não se arrependeram. Tem pessoas que têm tanta oportunidade de se arrepender e não se arrepende. E chega um momento que não dá tempo para se arrepender. Pega o salvação. Teve inúmeras oportunidades, mas não valorizou as oportunidades. E a oportunidade é algo que precisa ser valorizado, porque não sabemos se ela vem outra vez. E aqui foi o último remédio para a nação de Israel. Todos estão sendo, eles foram informados. Diante de Deus, não acontece nada se antes Deus nos avisar. O profeta Amós diz isso, capítulo 3, versículo 7. Que antes de acontecer, Deus avisa. Ou você tem um sonho, ou alguém usa, você encontra a ler a palavra, mas Deus lhe avisa. E é Deus for avisar, tanto por Jeremias, como pelo profeta Ezequiel, como os outros profetas que Deus usou, que não foram literários, que não escreveram, mas Deus usou para falar com o povo. Usou Abacuque para falar com o povo, e eles não deram crédito. Avisaram sobre a destruição e lhe dado a oportunidade de arrependimento. E aqui é uma reflexão. Vamos voltar lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12 de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 3. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Vamos temer a Deus, é ter respeito, é honrar Ele. Como é que eu honro a Deus se eu faço algo que não agrada a Ele? Que temor é esse? E só temos temor a Deus se a palavra de Deus estiver no nosso coração. Se ela não tiver, não tem temor. E se teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo mundo, o dever nosso, de temer a Deus e guardar a palavra, porque Deus há de trazer a juízo toda obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Diante dos olhos de Deus não tem nada encoberto. Os homens podem esconder o mas não esconde de Deus. A prestação de conta vem, o fim vem. Meu devedor. Vamos lá no Novo Testamento. Pastor, você está falando do Antigo Testamento, vamos no Novo. Carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. A lei da semeadura é irrevogável. Plantou, colhe, não tem como. É a palavra de Deus. O que o plantar não tem que colher. E que semente nós estamos plantando? E aqui ele diz: já floresceu a vara. Ezequiel faz aqui uma analogia botânica, uma metáfora,
como alguns falam que é aquela vara de Arão que floresceu, mas aqui não se trata dela, é algumas especulações. Aqui diz que ela floresceu e reverdeceu. O que significa aqui essa vara é comparada ao rei Nabucodonosor. Assim como o rei da Síria, Deus usou como chicote, chamado chicote de Deus, para açoitar Samaria, os filhos de Israel, no reino do norte. Foi o que, vamos ver o que diz lá em 2 Reis, ainda voltando no capítulo 17. Capítulo 17, versículo 3 diz: quando ele subiu Samanazé, rei da Síria, José ficou sendo servo dele e dava ali presente. Porém, ele achou em José considerado aqui como chicote de Deus, usou ele para levar o povo ao cativeiro. Mas eu quero também pegar Isaías, capítulo 10 de Isaías, capítulo 10 e o versículo 5. Ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como um bordão nas suas mãos. Então ele usou ele como uma vara para corrigir a nação de Israel, especificamente a tribo do norte. E ainda Isaías capítulo 20 e o versículo 20 e o versículo 1. Se no ano em que eu veio Tartã, Asdote, enviando Sargão, rei da Síria, e guerreou contra Asdote e Adom. Então ele usa ele como um chicote para corrigir. E se da mesma forma Javé usou o rei da Babilônia, Nabucodonosor, como a Zorra para chicotear Jerusalém e Judá. Quem falou isso agora foi Jeremias, capítulo 27 de Jeremias, capítulo 27 e o versículo 8. E acontecerá que se alguma nação e reino não servirem o mesmo Nabucodonosor, rei da Babilônia, e não puserem o pescoço debaixo do jugo do rei da Babilônia, visitarei com espada e com fome e com peste essa nação, diz o Senhor, até que eu consuma pelas suas mãos. Foi Deus que ouviu da Babilônia para corrigir a nação de Israel. Capítulo 50 de Jeremias e o capítulo 51 de Jeremias, 51 e o versículo 20 ao 24. Tu és o meu martelo e minha arma de guerra, e contigo desfalecerei as nações, e contigo destruirei os reis, e contigo despedaçarei o cavalo e o seu cavaleiro, e contigo despedaçarei o carro e os que vai nele. Então ele está usando ele aqui como instrumento para a correção da nação de Israel. Pode ler até o 24. E só que Deus usou Nabucodonosor para corrigir o seu povo. Agora, Nabucodonosor diz que reverdeceu a soberba. O rei Nabucodonosor extrapolou os limites
cruel na aplicação do castigo. A crueldade foi tamanha na aplicação do castigo. Vamos ver o que diz lá, segundo livro de Reis, capítulo 25. Segundo livro de Reis, capítulo 25. E o versículo 7. E os filhos de Zedequias degolaram diante dos seus olhos, e vazaram os olhos de Zedequias, e o ataram com 2 cadeias de bronze, e levaram para Babilônia. Porque quando Nabucodonosor se enjoou, eles fugiram de noite, voltou no grupo lá e fugiu. Só que eles alcançaram ele na caminho. E lá, a primeira coisa que fizeram foi isso. O pai vendo os filhos sendo degolados, depois foi que vazaram os olhos dele, e levaram ele em cadeia, e levaram ele preso. Você vê o requinte de crueldade que houve naquele dia, e o requinte de crueldade que vai haver no fim, quando a igreja será tirada da terra. Aí vai ter requinte de crueldade, assim como teve no princípio da igreja primitiva. Só que, voltando aqui para o Nabucodonosor, ele exagerou no castigo. Depois você pode ler 2 Crônica 36:17, Jeremias 52:10. Deus não mandou o rei proceder dessa maneira. É por isso o furor de Deus agora se acendeu contra a Babilônia, que não era para ter feito dessa maneira. Agora o furor de Deus, ele se acendeu contra a Babilônia. Capítulo 51 de Jeremias, e o versículo 34. E Nabucodonosor, rei da Babilônia, me devorou, pisou-me e fez-me um vaso vazio, como um dragão me tragou, e encheu o seu ventre das minhas delicadeza e lançou de fora. Agora, eu falei agora há pouco que o povo não deu crédito à mensagem de Jeremias e nem de Ezequiel. Por quê? Tinha muitos outros profetas. Tinha muitos outros profetas. Aqueles que falam que a gente quer ouvir. Aqueles que dizem, isso que vai acontecer, esses. Não vai, vocês não vão ficar de verão. E se for lá, 7 anos vocês vão passar. E quando que Jeremias dizia 70 anos que vão passar lá. Então era o profeta Jeremias e Ezequiel contra a multidão de profetas que profetizaram dessa maneira. Quando alguém falava assim, eu não gostei daquela mensagem, não. Ela não me agradou. Não agrada mesmo, não. Se a vida estiver errada, a mensagem dele não agrada, não. E eles negaram e não deram crédito. Ainda Jeremias 51 e o versículo 55 e 56. Porque o Senhor destrói a Babilônia e fará aparecer nela a sua grande voz, e as suas ondas bramirão como muitas águas, ouvir-se-á o ruído das suas vozes, porque o destruidor vem sobre ela, sobre a Babilônia, e os seus valentes serão presos, já estão quebrados os seus arcos, porque o Senhor Deus das suas recompensas certamente lhe retribuirá. Aqui está cumprindo o que Deus falou através do profeta Abacuque. Pastor Jaco ministrou isso aqui sexta-feira. Quando Deus falou que ia usar a nação para corrigir o povo de Israel, ele se admirou. São uma nação mais ímpia do que, pior do que a nossa, se disser. Disse, não, mas vai chegar o dia dele também. Escreve em letras grandes que ia chegar o dia, porque pela maneira que eles agiram,
ia chegar o dia do Senhor, assim como veio. Essa reação divina, ela é exemplar, pois ainda hoje Deus julga os poderosos que abusam de autoridade e cometem atrocidades. Deus continua punindo. O fim vem, vai chega o dia. Às vezes isso restringe no próprio povo, mas o castigo definitivo e individual ele é na eternidade. Aqui, aonde há diferença, é da eternidade. Aqui é passageiro. A nossa preocupação tem que ser com a eternidade. A preparação é para ela, e o que vai chegar ao fim. Então o rei Nabucodonosor, ele era para ser um instrumento na mão do Senhor, com Deus, zoiou com o joelho, etc. Mas chegou o dia da prestação de conta. Quando ele se exaltou, Deus tirou ele do meio do povo. A Bíblia diz que ele foi matado no pasto, porque a exaltação, Deus não se agradou e tirou ele do convívio com o ser humano, foi conviver com os animais. Cada exaltação, Deus lutou muito com Nabucodonosor para ele prestar, né? Deus pelejou muito com ele, mas ele parece que é obstinado. A desobediência, a exaltação. Deus lutou com ele, mas a exaltação falava mais alto. E aqui o comentador ele fala do nome de Nabucodonosor como se protegeu a minha herança, e ele reinou por 43 anos sobre o Império Babilônico. Agora a Babilônia, nós sabemos que ela é o portão de Deus, só que Deus de luz. Essa Babilônia, eles remetem ela lá para a Torre de Babel, a mesma região. Só que a Babilônia, ela não era simplesmente só aquele lugar. Babilônia era um sistema, ele é um sistema, e é exatamente o sistema que quer dominar o mundo. Só que a Bíblia diz que ela vai cair, esse sistema. Apocalipse, nós tivemos estudo do Apocalipse, nada lá, continuar, não chega lá de estudar sobre isso. Ela vai cair. Esse país, que era dos caldeus da Babilônia, era no princípio um povo distinto. A palavra aqui hebraica significa conquistadores. Era usada para identificar as diversas tribos semitas que povoaram o norte do povo persa. Era a descendência de Sem, que é os semitas, no sul da Babilônia, desde o dia de Abraão. Vamos ver lá que diz, capítulo 11 do livro de Gênesis 11 e o 28 e 31. E morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, em um dos caldeus. Versículo 31. Tomou Terá Abraão, seu filho, Ló, filho de Arã, filho de Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com ele de um dos caldeus para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Passado um dia depois é que ele foi lá para Canaã. Então já havia uma ligação nesse lugar. Capítulo 15 ainda dos versículos no livro de Gênesis 15, 7. E disse mais: eu sou o Senhor, que te tirei de um dos caldeus para dar-te esta terra para herdades. Deus falando com Abraão, onde ele tinha tirado aquele lugar para trazer para Canaã. Também aqui uma figura que Deus nos tirou do mundo para nos colocar na Canaã celestial. Para essa Canaã é que nós
estamos indo. E lá no livro de Gênesis, ainda no capítulo 47, versículo 1 e 5 diz: então veio José, anunciou a Faraó, diz: meu pai, meus irmãos e suas ovelhas e suas vacas, porque chegaram de Canaã, eis que estão na terra. Então vieram só para cumprir a trajetória do povo de Israel. O julgamento divino na história mostra que o pecado jamais ficará. Isso Deus punindo o povo de Israel, que tem pecado que a nação de Israel cometeu, tantas abominações, que Deus não revelou nem outros profetas literários, só revelou a Ezequiel, o profeta Ezequiel, que resiste. Quando nós vamos chegar na próxima missão, no domingo que vem, que é o capítulo 8 e o 9, é que ele vai mostrar o que está acontecendo no santuário do Senhor. E Deus estava punindo exatamente por isso. Então o pecado jamais ficará impune. A conta chega, a prestação de conta chega. Deus, o pecado não prescreve. O tempo não apaga pecado. Pecado só sai confessado. E hoje eu estou vivendo um neopentecostalismo que diz: não, eu confessei para Jesus. Eu falei para Jesus, ele me perdoou. Eu falei para Jesus, é Ele que me purifica mesmo de todos os pecados, é o sangue dele que me lava. Mas não é isso que a Bíblia diz. Tiago, pastor da igreja de Jerusalém, ele diz que o pecado, ele precisa ser confessado. Quem confessa e deixa, alcança o quê? Misericórdia. Mas o que cobre suas transgressões nunca prosperará. Diz lá em Provérbios 28:3. Então, jamais ficará impune. E que a única maneira de escapar da condenação é através do arrependimento e da fé. Bendito seja Deus. O arrependimento, amados, é onde nós alcançamos a misericórdia de Deus. É mediante o arrependimento. Que a pessoa diz: não vou confessar, não. Morre no pecado e perde o céu. É necessário que haja arrependimento. Mediante a fé nós alcançamos a graça, o favor imerecido da parte do Senhor. Então a lição que nós aprendemos aqui do fim dele é a prestação de conta. O povo brincou, porque não nós somos a descendência de Abraão. Não vou para Deus, não vai fazer isso conosco, não. Mas nosso Deus é amoroso. Deus é amor, mas Ele é justiça. O amor de Deus é a justiça. Ela é algo equilíbrio na justiça e no amor de Deus. Se você sair do caminho aqui, do parâmetro do amor de Deus, você vai cair na justiça. Deus é justo? Não, Ele é justo. Deus não é. Deus é perfeito. Nós é que precisamos nos adequar, estar no centro da vontade do Senhor nosso Deus. Lembra de Eclesiastes? O bom não é como nós começamos, é como nós vamos terminar. Bom é o fim das coisas, não o princípio. Não esqueça disso. Então, o livro do profeta Ezequiel, ela é uma advertência, dizendo para o povo que agora chegou o limite de Deus. Quando chega o limite de Deus, aí quando não tem, o povo não tinha mais como retroceder, não tinha mais remédio, porque não houve arrependimento, foi parado no cativeiro.
Passaram 70 anos, como o profeta havia anunciado, para depois retornar novamente a Jerusalém. Só que Deus poupou os seus. O povo que estava no centro da vontade de Deus permaneceu bem. Teve uns que não foram, outros que foram levados, mas ficaram lá no palácio, cresceram lá dentro, desenvolveram, testificaram, mudaram a história do lugar. Por quê? Um compromisso com Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus continue falando melhor aos nossos corações.